Fala, Gomitos, tudo bom com vocês? Eu sou Sandra Gomes e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre saúde mental em idosos no período da quarentena. Mas antes de seguir com o assunto, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e mostre esse vídeo para todos os idosos e familiares de idosos que estão neste período da quarentena. Então vamos lá. Este é um papo assim bem direto aqui, mas como vai ser um vídeo bem curtinho, acho que eu não vou nem precisar. Mas se de vez em quando eu olhar para baixo é porque eu estou consultando essa colinha. Pois então, hoje é dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, e eu acabei de chegar lá da casa da minha avó. Para quem não sabe, eu tenho uma avó de 90 anos e um avô de 94 anos. E mesmo com a recomendação da quarentena, que a gente deve se manter isolado deles, né, para o bem deles, às vezes se faz necessário a gente ter que ir lá, né, conversar, ajudar a fazer alguma coisa, né, algum serviço doméstico, alguma coisa do tipo. Então, o que eu tenho percebido? Já faz um tempo que eu tenho percebido, né, a questão do meu avô, que ele é surdo, e ele fica assistindo a televisão e eu vejo que cada vez, quanto mais tempo passa, mais ele fica somente olhando para a tela da televisão. Como eu sou professora, nunca contei aqui, mas eu já trabalhei com pessoas surdas, né? Eu tenho uma formação de intérprete de Libras. E eu observei que ele fica virado para a televisão, porém ele não escuta o que está se passando. E dessa forma fica muito complicado para a gente conversar com ele, já que ele não escuta. E com isso eu tenho medo dele adquirir essas doenças que os idosos têm, como Alzheimer e outras doenças degenerativas que acabam prejudicando o cérebro. Então o que eu fiz? Eu comecei a estimulá-los de alguma forma. A minha avó, ela, por ter 90 anos, ela está mais ativa do que meu avô. E apesar da surdez, é uma surdez menos acentuada que a do meu avô. Então, eu faço atividades com a minha avó, eu vou deixar um trecho aqui, tais como o jogo de dominó, a gente joga dominó, eu levo para ela caça-palavras que ela gosta de fazer. Então, toda semana, todo mês, eu compro um número de revistas suficiente para ela fazer uma por semana e vou aumentando o nível de dificuldade. Primeiro a gente começou com as fáceis, depois nós passamos para as médias e agora eu já levei uma difícil para estar mesmo estimulando, porque à medida que eu observei esses avanços que ela teve, eu fui observando e elevando esse grau aí, né, de dificuldade. Então, o que eu quero falar com vocês? Neste período de quarentena, que a gente está trancado dentro de casa, sofrendo aí de ansiedade, essa semana eu tive uma notícia que eu estou com pressão alta e eu tenho certeza que é ocasionado pela ansiedade, a gente fica muito frágil na questão da saúde mental. Então, eu separei, né, algumas dicas que eu queria dar para vocês, que é esta, do hábito, né, fazer coisas para estimular a mente. Serve não só apenas para idosos, serve também para pessoas mais jovens, né? Cultivar um hobby. Por exemplo, a gente pode ter diversos hobbies. A gente pode ter o hábito da leitura, que é um bom hábito e também é um hobby. A atividade física, que também é um hábito e também é um hobby. Porque quando você está estressado, os níveis de cortisol no seu sangue sobem muito e fica fácil, né, para a gente ficar perdendo memória, ter memória fraca
E isso é a porta de entrada para outras doenças, né, degenerativas, como o Alzheimer. Então, é bom a gente praticar uma atividade física, que é o que eu queria deixar aqui. Uma atividade física, porque ela serve para oxigenar o cérebro da gente. E a outra é o hábito da leitura. Então, se você está aí, igual eu, ansioso, angustiado com essa situação que a gente está vivendo agora, ou qualquer época que você estiver vendo esse vídeo, porque eu não sei se você está vendo isso no futuro, e a gente já passou por essa pandemia, cultivar o hábito da leitura e cultivar o hábito de fazer uma atividade física associado à boa alimentação ajuda a gente a manter uma mente saudável, um corpo saudável e a manter a nossa saúde mental em dia. Algumas atividades que eu pensei que servem para esses propósitos são: nas atividades físicas, para oxigenar o cérebro, uma caminhada, a dança, praticar algum esporte, vôlei, futebol, capoeira, né, o que for melhor para você, o que te agrada. E com relação aos hábitos de leitura, a gente pode estar montando um quebra-cabeça que auxilia na nossa capacidade de resolução de problemas. A gente pode jogar jogos diversos, baralho, dominó, xadrez, dama, né? A gente pode também estar ainda dentro do campo da leitura, fazendo uma leitura, palavras cruzadas, caça-palavras, sudoku, e tem uma fonte inesgotável aí de coisas que a gente pode fazer. Para os mais jovens, que tal aprender uma língua? Aprenda uma língua nova, inglês, espanhol, francês, alemão, e mantenha o hábito da leitura, seja a leitura em outra língua ou a leitura na sua língua materna. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos, quem puder, né, fica em casa e vamos buscar esses hábitos, aproveitar a quarentena e tá fazendo, né, colocar em prática. Então é isso, beijos e até a próxima. Tchau, tchau.